Deus me trouxe aqui para dizer para você que escada ela simboliza degraus, ela é subida. Escada ela simboliza exaltação, quer dizer, né, irmãos? Escada ela simboliza degraus de subida, né, exaltação. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui para você foi que Jacó, ele teve uma visão de uma escada. Jacó, ele teve a visão de uma escada, só que ele mal sabia que aquela visão que Deus deu ele era os degraus da exaltação, era que Deus ele estava ali com um projeto lindo para a vida dele, era que Deus ele estava ali para dar ele algo muito grande e especial para a vida dele. Que, né, era uma terra com um povo numeroso, um povo ali, né, uma nação. E o que Deus estava para fazer na vida de Jacó era muito lindo. Então Deus ali se manifestou para ele em uma visão. Deus me trouxe aqui para te dizer, e o Senhor coloca o meu coração para te dizer, que nada na sua vida é em vão. Nada que você faz para Deus é em vão. Nada que você deposita na mão de Deus é em vão. E a palavra do nosso Deus diz que ele saiu, né, de uma cidade para outra. Ele saiu ali de Betsebe para Arã, e no meio do caminho ele se sentiu cansado. É normal que no meio de um processo, no meio de uma prova, a gente cansa, né? A gente cansa, e você, né, cansa e você quer deitar, você quer dormir, quer descansar. E neste meio deste processo e deste propósito, no meio da busca ali com Deus, no meio da sua intimidade com Deus, né? Deus ele vai te mostrar para você algo. É normal Deus se manifestar no meio das orações, no meio do jejum, no meio da prova. Deus ele se manifesta e ele começa a revelar os segredos. Deus ele começa a se revelar os propósitos dele para você, e ele começa a te mostrar o que ele tem lá na frente para você. Então Deus ali, né, ele se apresentou para Jacó, né, em uma visão. E a palavra do nosso Deus diz que ele teve essa visão, né, quando ele deitou, puxou aquela pedra, estava cansado e deitou sobre uma pedra. O cansaço dele estava tão grande, né, que ele puxou logo uma pedra para deitar, né. Creio eu que ele estava, né, que a palavra fala que ele estava na terra, né, e a terra que ele estava deitado foi a terra qual que Deus deu para ele. E ele nem sabia que aquele lugar que ele estava, que Deus colocou ele, era o lugar da exaltação. Ele nem sabia que aquele lugar, aquela terra, aquele lugar onde ele estava ali, era o lugar onde Deus estava usando para exaltar ele. E Deus se revelou ali para ele, ele teve aquela visão de anjos que subia e descia naquela escada. Ele teve uma visão da porta do céu, de uma escada que subia, e Deus apareceu naquela escada, na porta daquela escada. Naquela escada tinha uma porta, que ele viu uma escada naquela porta, no final daquela escada. E naquela escada descia anjos e subia. E o Senhor apareceu ali, né? A palavra fala que Deus apareceu ali para ele, falou com ele: Jacó, ver essa terra em que tu estás deitado. Falou com ele: vê essa terra em que tu estás deitado. Tô te dando para tu e a tua semente. Estou te dando para tu e a tua descendência. A tua descendência será numerosa sobre essa terra. Eu estou te dando para você. Essa terra, ela é tua. Deus coloca o meu coração para te dizer para você. O que Deus ele tem para a tua vida não é coisa pequena, não. É grande. O que Deus ele tem para a tua vida é algo grande. É algo impactante, é algo para impactar. É que a palavra do nosso Deus diz que o que Deus ele prepara, às vezes os nossos olhos ainda não viu, os nossos ouvidos ainda não ouviu e ainda nem chegou o coração. Tem coisa que Deus ele prepara
no oculto, Deus ele prepara em oculto para te entregar, né? Ali ele para te entregar né? Na presença de pessoas, na presença dos inimigos. Deus entrega a bênção na presença dos nossos inimigos. Deus ele é surpresa, ele é surpreendente, Deus nos surpreende. Porque muitas das vezes você está no meio de um processo, de uma prova, e o que acontece? Neste processo, tem gente que, em vez de te levar para frente, te puxa você para trás. E você persevera e continua. E quando você vai e continua, você esforça, você alcança as bênçãos do Senhor, você alcança aquilo que Deus que ele te prometeu, né? E ali quem não aí é aquela palavra que quem não te deu as mãos o que acontece? Quem não te deu as mãos se arrepende, porque não acreditou em você. Não acreditou no que Deus ele tinha para a tua vida. Não acreditou no potencial, no teu potencial. Não deu nada por você. E agora você chegou. Você chegou. Agora você chegou. E quem te viu lá embaixo não te estendeu as mãos. Não confiou em você. Não te deu um crédito. Né? Não acreditou no teu potencial. Tá vendo Deus, o que Deus está fazendo na tua vida? Tá vendo Deus se revelando para você, os seus territórios, revelando os mistérios. E aí, se arrepende. E Deus não permite aquele que te desprezou no momento que mais você precisava, sentar na mesa, sentar na tua mesa hoje. Então o Senhor pegou e falou com Jacó, falou com ele que aquela terra, aonde ele estava, era a terra que Deus ele estava dando para ele. E ele pegou e reconheceu, depois que Deus ele fez para ele, e depois que Deus mostrou para ele o que Deus tinha para ele, depois que Deus mostrou-lhe para ele o que Deus tinha para ele reconheceu que o lugar que ele estava era um lugar santo. Porém, ele disse assim, que aquele lugar que ele estava só não poderia ser os céus, o lugar dos céus, a casa do Senhor. Era um lugar santo, era o lugar que o próprio Deus estava, era onde que Deus estava. É onde Deus estava com ele. Deus estava todo o tempo ali com ele, e ele ali, né, só foi acreditar. Ele só acreditou depois que ele viu o agir de Deus, depois que ele viu Deus falar com ele, depois que ele viu Deus cumprir com aquela promessa que Deus tinha prometido para ele. E tem gente que é igual Tomé, né? Tem gente que ele precisa, né, para ver, ele precisa ver para crer. Ele não acredita sem ver. E a palavra do nosso Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você só alcança o milagre acreditando nele sem ver. Você acredita sem ver. Você tem fé. A fé é firme fundamento daquilo que você não vê. Mas você crê que Deus ele vai fazer milagres. Você crê que Deus ele vai realizar. Você crê que Deus ele está fazendo. Então é assim que acontecem os milagres de Deus. Milagre não se explica, você vive. O milagre você não explica, você vive ele. E Deus me trouxe aqui para te dizer para você que você vai viver milagre. Você vai viver um grande milagre de Deus. Porque o que Deus ele tem para fazer na tua vida, o que Deus está colocando na tua vida, nas tuas mãos, não é coisa pequena, é coisa grande.
coisa para impactar. O que Deus está colocando nas tuas mãos vai te impactar.